Gente, nós vamos começar, tá? Eu vou pedir para que Ana Laura pudesse fazer uma oração nesse momento, por favor. Senhor, meu Deus, quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos levantou e nos deu ânimo para participar dessa aula. Amém. Que o Senhor possa capacitar quem vai falar aos nossos corações e que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Amém. Te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, nós estamos estudando esse livro aqui, né? Tá aqui, Amando a Deus no Mundo. E eu queria saber de vocês se vocês lembram o que a gente compartilhou semana passada. Alguém poderia falar algo? Semana passada. Alguém lembra o que foi compartilhado semana passada? Orgulho. Orgulho. E, por fim, a esperança para os que... Não lembro exatamente a expressão, mas algo assim. Quebrantado. Isso. Legal, legal. É isso mesmo. Então, a gente ouviu semana passada sobre o orgulho, né? A soberba disfarçada, onde as pessoas têm preocupação com a autoimagem, né? Mas como a Juliana acabou de dizer, há esperança para o quebrantado em Cristo Jesus. Então, a cruz, ela faz o nosso orgulho murchar e nos educa a voltarmos ao tamanho real. Hoje, nós vamos conversar sobre o capítulo 14 do livro, que fala sobre pilares da cosmovisão reformada, redenção. E esse capítulo 14, gente, nós vamos dividir em duas aulas. Hoje, nós veremos a primeira parte, que a gente vai tratar sobre todos buscam uma redenção. A gente vai ver isso, que toda a sociedade hoje busca uma redenção. E o segundo ponto é a abrangência da redenção bíblica. O que a Bíblia fala sobre redenção? Isso é a aula de hoje. Semana que vem, nós vamos tratar sobre a proposta de reforma, como é que isso se dá na redenção, a nossa postura em relação à cultura e uma renovação progressiva em Cristo Jesus. Então, vamos dividir essa aula em duas aulas, tá bom? Esse conteúdo. Primeiramente, eu queria saber de vocês, para vocês, o que é redenção? O que é redenção, gente? Solução. Solução. Olha lá, ó. Solução. O João tá ligado no texto aqui do livro, né, João? É isso. Eu já li antes. Legal. Solução. O que mais, gente? O que é redenção? Propiciação? Propiciação. O que mais? Mais alguém? Eu vejo também como resgate, né, do ser humano. Olhando de um modo cristão. Resgate do ser humano. Quando a gente olha essa palavra no Wikipedia, né? Então, a gente normalmente vai para o Wikipedia, tem algumas informações ali, e a gente procura essa palavra redenção. O conceito no Wikipedia tem o seguinte: é a crença na libertação do homem por meio do sacrifício de Jesus. Tá? Quando a gente observa João Calvino falando sobre redenção, olha o que João Calvino diz sobre redenção, gente. Redenção é a nossa absolvição, que a culpa que nos mantinha sujeitos à pena foi transferida para o cabeça do Filho de Deus. Pois se deve ter em mente esta permuta, para que não tremamos e estejamos ansiosos por toda a vida, como se ainda pairasse sobre nós a justa vingança de Deus, que o Filho de Deus transferiu para si. Então, a redenção é o sacrifício de Cristo na cruz,
onde ele levou sobre si todas as nossas dores. Então a gente não deve ficar agora ansioso com as nossas culpas, com os nossos pecados e ficar pairando sobre nós. A justiça de Cristo é que nos consola. O sacrifício de Jesus, ele tomou sobre si, ele transferiu sobre si todas as nossas dores, delitos e pecados. Eu queria que uma pessoa lesse, por favor, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Estão me ouvindo? Sim. Continua me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Amém. Amém. Obrigado, Júlia. Gente, o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. E aí o texto está bem claro no final, ele dizendo aqui, ó, o apóstolo Pedro, ele fala, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a nossa culpa foi transferida para Cristo quando ele morreu na cruz do Calvário. Os nossos pecados foram trocados pela justiça de Cristo. Então, a nossa culpa foi transferida para ele e a fim de conduzir-nos a uma segurança, pois tornamos inocentes no tribunal de Deus, pois somos justificados em Cristo Jesus. Somos perdoados pelo sangue do Cordeiro. E uma vez que a gente compreende esse conceito de redenção, eu queria agora continuar falando o seguinte. O que vocês acham? Todo mundo busca uma redenção? O que vocês me dizem? Não estou falando só de cristãos, estou falando de todos. Cristãos, descrentes, todos buscam uma solução para a vida. O que vocês me dizem? Eu penso que sim, que todos buscam uma redenção, só que eles não sabem encontrar em Deus. Eles buscam isso em bens materiais, em dinheiro, às vezes num produto, qualquer coisa. Eles buscam de diversas formas preencher o vazio que tem no coração deles, mas eles não encontram essa solução. Joia. Obrigado, Nicolas. O que mais, gente? Alguém pode compartilhar? Vocês me dizem. Pode falar. Concordo com o Nicolas. Eu acho que por todos buscarem uma redenção, igual ele falou, eles não encontrarem, não saberem que essa redenção completa está em Jesus, acho que a humanidade vai buscando meios, assim, para tipo, não só alcançar essa salvação. Então, às vezes eu vou, então, procurar essa redenção no que eu faço. Vou procurar essa redenção sendo bom, fazendo boas obras e tudo mais, e isso vai resolver tudo para mim. Ou até não só pensando em salvação, mas pensando na nossa vida mesmo, no dia a dia. Eu vou procurar, então, meios que me tragam um propósito de vida, que me tragam uma razão, assim. Uhum. Pode falar, João. Como eu gosto muito de C.S. Lewis, né? Ele, naquele livro Os Quatro Amores, ele coloca que o ser humano tem um amor de necessidade, né? Que a gente tem a necessidade do amor de Deus. E a gente só supre com o amor de Deus. E eu acho que a salvação, como até o livro coloca, que foi gravado na alma do ser humano, eu acho que foi gravado junto com essa necessidade do amor de Deus. Porque até o John Piper fala no livro dele, Revelando a Glória de Deus através da Bíblia, alguma coisa assim, que a Bíblia traz a possibilidade da salvação, a história da salvação, a história da redenção humana. Então, se somar o amor de Deus com essa história da salvação que está dentro de nós, eu acho que essa necessidade vem, e aí o ser humano, é o que a Ju falou, tenta completar e tenta
introduzir outras coisas para se sentir satisfeito dentro desse amor e dessa possível salvação. Então, fazer boas obras, doar alimentos, igual na pandemia. Então, nós precisamos fazer o bem nessa pandemia. Então, na verdade, não é só para se sentir bem, é para suprir essa falta que tem do amor e da possível salvação que está já inerente do ser humano. Já é inerente do ser humano. Uhum. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Por que que os céticos eles veem difícil a compreensão da palavra redenção? O que é que vocês acham? Porque onde há pecado não há redenção. onde há pecado, né, não há redenção. Não é isso, João? Então a gente observa que você vai conversar com algumas pessoas que não acreditam em Cristo Jesus, não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia. Você conversa um pouco com elas e você fala sobre Cristo, sobre salvação, eles falam assim, nossa, isso é loucura, né? Por quê? Exatamente por causa da cegueira humana, por causa do pecado, né? O João acabou de compartilhar. Então, devido à queda do homem, os céticos, eles rejeitam que existe um Deus criador, né? Ele não entende os seus feitos. Então, não sei se você lembra, há 3 sábados atrás eu compartilhei sobre isso, para fazer a ponte aqui da nossa escola bíblica dominical com o sábado à noite. Então, eu compartilhei sobre a revelação da Escritura, onde eu falei sobre a revelação geral, onde o Senhor se manifesta por meio da sua criação, para a glória de Deus. Então, vimos que o homem natural, ele não dá ouvidos à pregação da natureza que o convida a glorificar a Deus. E ele não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Então, isso é por causa da cegueira humana. A cegueira faz com que a gente não observe a nossa volta e olhe a beleza do que o Senhor faz, né? Você vê um pássaro cantando, você acordar com um papagaio ou com, a gente chama lá, não sei se aqui chama isso, um periquito cantando aqui no seu ouvido, como aqui na minha janela, às vezes de manhã, fica bicando aqui a janela. Isso é você contemplar a glória de Deus, né? Então, é você contemplar a criação. E os céticos, eles rejeitam isso. Eles rejeitam essa contemplação. Eles não reconhecem a glória de Deus. Eu lembrei, gente, quando eu estava preparando essa aula, eu lembrei do que aconteceu comigo há um tempo atrás, quando eu falei para uma professora que eu acreditava em Deus. E esta disse a seguinte frase para mim: nem todos creem. E aquilo ali foi muito forte para mim, tá? Eu estava lá em Recife e eu soltei com essa professora e eu falei, olha, estava num assunto, no debate, e eu falei, eu acredito em Deus. E ela falou a seguinte frase: nem todos creem. Então, o homem secular, gente, ele pode não falar da criação, ele pode não falar da queda, da redenção, mas ele tem explicações seculares a respeito disso. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó, que o próprio reverendo Weber Campos Júnior, ele fala aqui no livro. Ele diz que o homem secular, ele tem um ideal de como o mundo deve ser. Na cabeça dele, olha, o mundo deve ser dessa forma, deveria ter isso, deveria ter aquilo, pode ter sido inventado por ele mesmo, o mundo, ou recebido de outros. Mas nós, como cristãos, nós compreendemos o mundo conforme o quê? A palavra de Deus. Nós compreendemos o mundo conforme a palavra de Deus, pelo Criador, né? Os ímpios, eles não creem, mas sabem que o mundo, ele está longe do ideal. Os ímpios, eles não creem na Bíblia, mas ele olha para o mundo e fala assim, nossa, poderia ser melhor. Eu acho que isso está faltando. Eles não creem na Bíblia, mas eles têm isso na mente, que o mundo poderia ser melhor. Eles reconhecem que tem injustiça, eles reconhecem que tem sofrimento, né? Eles reconhecem os problemas do mundo. Isso significa o quê, gente? A palavra... Esses problemas, sofrimentos, significa que palavra? Começa com o quê? Palavra
Ixi, eu não peguei, não. Queda. Vou repetir, gente. Quem falou? Queda. Exato, é isso aí. Eu vou repetir aqui para a Júlia. Eu falei o seguinte, Júlia. Eu disse que nós cremos na palavra e vemos o mundo conforme a palavra. Os ímpios, as pessoas que não creem em Cristo Jesus, não acreditam em Deus, eles sabem que o mundo ideal para eles está longe, eles reconhecem a injustiça, eles reconhecem o sofrimento, todos esses problemas do mundo, o que é que isso corresponde? E aí eu falei, começa com a letra Q. O Nicolas falou, a queda, tá? Então o ser humano, ele reconhece esse sofrimento, esses problemas, a queda. O homem, da mesma forma, ele busca uma solução, como o João ele falou, a palavra solução, de redenção, né? O homem secular, ele busca uma solução para esses problemas que lhes incomoda. O que é isto? Redenção, né? Então, o homem, ele entende esse processo de queda, de criação, mas ele entende de outra forma, né? Ele não entende à luz da palavra de Deus. Ele não entende isso. O reverendo Weber Campos Júnior, no livro, ele diz o seguinte: o ser humano, ele pensa nas seguintes categorias: ideal, real, solução. Ou seja, ideal, criação. Real, queda. Solução, redenção. Então, seja em referência à sua carreira profissional ou na política de uma nação, todo ser humano ele tem esse desejo, esse anseio por redenção devido ao mundo caído em que vivemos. O homem que tem uma vida boa, e ele quer desfrutar dessa vida boa. O que vocês me dizem quanto a isso? Vocês entendem isso, que o homem está sempre buscando algo para satisfazer o coração dele, que não é o Senhor? O que vocês acham? Eu acredito que todos nós temos um vazio do tamanho de Deus, porque a gente foi feito para ter comunhão com Deus, né? Então, quando o homem cai, isso não deixa de não fazer parte de nós. Só que a diferença é que agora nós não temos mais a comunhão com Deus que antes a gente tinha. E a gente, por si só, não consegue se chegar a Deus. A gente, por si só, não consegue achar Deus. Então, a gente precisa que Ele venha até nós. E muitos homens e mulheres tentam buscar preencher esse vazio em outras coisas. Sempre assim. Uhum. Que mais, gente? Obrigado, Giovana. Eu vejo muito pelo lado que a Giovana falou. Eu penso que pelas pessoas não terem Deus na vida delas, elas buscam soluções pelos próprios meios, pelos próprios braços. Eu acho que é uma visão muito centrada no homem. Tipo, não, eu que posso, eu consigo. Ah, a política tá ruim. Não, eu que vou conseguir, eu que mudo. Ah, isso não tá certo, eu que vou lá e faço. Eu penso muito nesse sentido. Como eles não têm Deus, eles não conseguem descansar nele e entender que ele é soberano sobre todas as coisas. Então, as pessoas acabam que elas tentam fazer todas as coisas por elas mesmas. Uhum. Uhum. Exatamente isso, né? As pessoas querem trazer para si, né? Colocar na sua satisfação, no seu braço. O livro ele comenta sobre dois autores aqui. Charles Colson, ele foi um escritor, jurista, tá? Político. E Nancy Pearcey é uma autora evangélica americana de cosmovisão cristã, que ele resume sobre isso. Olha o que eles falam. Sobre esse anseio, sobre esse desejo de redenção no mundo caído. Eles dizem, essa necessidade de salvação foi gravada na alma humana, né? O João falou sobre isso. Desde que o primeiro casal desviou-se no Éden. O desejo ele é universal e toda religião e cosmovisão tenta oferecer alguma forma de redenção. Para o budista, é o nirvana, ou seja, é o estado de libertação do sofrimento, do apego material. Para o judeu, é a expiação com as boas obras. Para o muçulmano, é para ser o céu depois da perigosa caminhada, através de julgamento, onde são colocados em balanças aí, pesarão boas obras e mais ações.
qualquer coisa que tenha poder de agarrar o coração das pessoas e ganhar sua devoção, profundos anseios. Ou seja, exatamente o que vocês estão compartilhando. Tudo aquilo que venha a agarrar o coração humano e tirar ele de foco para a presença do Senhor, tá? Isso é esse desejo, né? Então, eu queria que você me desse um exemplo de hoje na sociedade. O que vocês acham que o que tem agarrado o coração dos jovens hoje e tirado eles do foco do Senhor, tá? O que vocês me dizem? Não pensa só na mente de um cristão, tá bom? Pensa também numa mente de alguém que nunca ouviu falar de Deus. O que tem agarrado esse jovem? De ele nunca se despertar ou ele nunca ouvir alguém para se voltar para ouvir uma palavra de Deus? O que tem agarrado o coração desse jovem? Eu acho que é o excesso de informações. Hoje, qualquer pessoa pode falar o que quiser, na hora que quiser, no momento que quiser, e vai ter alguém que vai concordar com ele. E acho que é muito fácil ver pelo Twitter, pelo Instagram, tem várias pessoas falando qualquer coisa e várias pessoas discutindo essa qualquer coisa como se fosse uma guerra. Então, não estou falando só de política, outras coisas que já são discutidas como uma guerra, mas como hoje você tem essa voz, e essa voz, opa, caiu minha luz aqui, e essa voz pode virar realmente um discurso, uma coisa de massa. Então, qualquer pessoa pode viralizar um pensamento ou uma ideia, então acaba que isso pode afastar, porque é minha opinião, eu posso falar minha opinião, e tem pessoas que concordam com a minha opinião. Eu acho que é isso. Uhum. Obrigado, João. Mais alguém, gente? Aí eu também penso em relação a isso, às vezes as pessoas querem ter resposta para tudo, assim, soluções para tudo. Então, até mesmo nessa perspectiva de ver que o mundo não é ideal, eu acho que muitos jovens, tipo assim, querem causar impacto no mundo, querem, tipo, se destacar e tal, seja na sua profissão e tal, querem ser diferentes. E aí, às vezes, acho que vem um choque, assim, quando a gente fica um pouco mais, quando se fica um pouco mais velho, né? E você vê que você não vai conseguir, não sei, talvez você não consiga ser diferente igual você quer ser. Não sei se em relação ao que o João falou, e ontem a gente falou muito disso, né, de empatia, nisso de você querer ter uma... Querer não, mas de você... querer ter uma opinião sobre tudo e tudo mais, você tem dificuldade, às vezes, de mudar de opinião, tipo assim. E aí, muitas vezes, isso é visto como fraqueza, entendeu? Sendo que o diálogo saudável e uma pessoa... Você crescer e amadurecer na sua opinião deveria ser algo natural, tipo assim. Parece que, sei lá, sinto um pouco isso. Tem sido visto como fraqueza. Sim, eu ia falar justamente isso que a Júlia e o João falaram, de que muitas vezes os não cristãos, e às vezes até nós cristãos, né, a gente busca essa redenção, a gente busca esse norte, assim, a gente se apoia no nosso próprio conhecimento, na nossa própria inteligência, confiando que isso é a solução para todas as coisas. Então, às vezes, a gente vai até falar assim, o que falta no Brasil é educação. E não que esteja errado, a gente realmente precisa de uma educação melhor. Mas isso não resolve todos os problemas. O que resolve todos os problemas é Jesus Cristo. Não é todas essas questões que a gente traz, né? E pensando até em nós, cristãos, eu acho que às vezes a gente coloca esse senso redentivo, assim, em nós mesmos, né? A gente acha que a gente consegue resolver todas as questões, que a gente consegue encontrar todas as soluções, mas não é a gente. Eu não vou resolver todos os problemas da minha família. Quem tem a capacidade para fazer isso é Jesus Cristo, né? Mais alguém, gente? Quer compartilhar? Um exemplo aqui, ó, às vezes a gente faz um planejamento
e a gente anseia que aquele planejamento aconteça de todo jeito e a gente se decepciona com esse planejamento, tá? Você pode, por exemplo, aí, ó, esse ano. Então, não sei se entre nós se teria algum jovem que ia se formar na UFO no final do ano, né? Então, você faz um planejamento, olha, esse semestre eu vou fazer isso, e você coloca todo o seu desejo, toda a sua expectativa naquilo, e aí você se frustra, porque sai do nosso alcance, né? Aí muda toda a dinâmica do dia, muda toda a dinâmica da sociedade no meio dessa pandemia, e a gente se frustra. O outro exemplo que o autor aqui, o reverendo Heber Campos Júnior, ele coloca aqui sobre a questão de desejo, de tentar suprir as nossas necessidades. Não sei se você já foi a uma concessionária de veículos e você chega na concessionária e você quer apenas um carro simples. Você quer comprar um carro e chega na concessionária, os vendedores, as vendedoras tentam te dar o maior de todos os recursos. Eu falo, não, eu só quero isso. Então, ele quer te dar alegria, conforto, segurança. Então, todo esse meio publicitário sonda os desejos humanos para saciarem os seus desejos, suas ansiedades, os seus anseios profundos. Tá? Quero deixar bem claro para vocês aqui é que não é que a publicidade ela seja má, né? Não é a publicidade que é má, mas a proposta de anseios humanos, isso é má, tá? Então, assim, a gente olha em tudo. A gente olha nas notícias, o tanto que tenta trazer para os nossos olhos para a gente ficar vidrado e comprar aquilo. Cara, eu não preciso. Mas a sociedade te empurra de goela abaixo que você precisa, tá? Então, não sei se você recebe algumas ligações telefônicas aí na sua casa de tipo, olha, eu tô com uma promoção, 30 GB de internet e tanto isso, fibra ótica e isso e aquilo. Não, eu não preciso. Eu tô satisfeito com a minha internet, então assim, eles tentam de alguma forma fazer com que a gente aceite aquele tipo de informação, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso, porque a gente pode acontecer de a gente nunca estar saciado, nunca estar satisfeito, contente. Então, você tem uma internet boa, você está bem, mas a sociedade diz que você precisa ter uma melhor. E aí você vai em busca da melhor, da melhor e da melhor, tá? Isso, exemplo para as mulheres, calçados. Não sei se as mulheres gostam aí, tá? Não sei se as mulheres gostam de calçados. Então, você tem 10 pares de calçados em casa, belos e bonitos, mas vocês muitas vezes querem mais, mais e mais. E eu falo para minha esposa, você só tem 2 pés, né? Né? Isso não é só com minha esposa não, né, gente? Tem mais alguma mulher que gosta de calçado ou não? Eu crio uma centopeia aqui em casa, viu? Obrigado, Danilo. Que bom que eu não estou sozinho nessa. Isso me conforta, meu irmão. Ela tá me olhando aqui, ela tá feliz, não. Ela tá feliz, não? A minha esposa vai ter uma conversa daqui a pouco comigo, né? Isso, né? Então, para as mulheres é um calçado. Para os homens gostam de quê? Olhar carro, né? Roupa, né? Então, os homens nunca estão satisfeitos. Pode falar. Quer falar, Danilo? Anaísa? Eu ia falar videogame. Ouvi? Não ouvi. Videogame. Obrigado, Anaísa. Exatamente, né? Videogame. Os homens gostam de videogame, tá? Eu gosto muito de videogame, tá? E aí, por isso que eu não tenho videogame, acredita? Fala assim, nossa, como assim? Como você gosta muito de videogame e não tem videogame? Porque se eu tiver videogame, eu vou ficar ali, ó, vidrado no videogame e vou perder algumas coisas, tá? Então, a minha esposa... Jefferson, que não tem. Pode falar, Danilo. Adotei a mesma postura que você. Cara, eu também vou ficar alucinado com aquilo e vou gastar meu tempo naquilo. Eu resolvi não ter. Exatamente, Danilo. Eu concordo que isso é um problema,
porque a gente precisa saber, né, pesar e ter o equilíbrio, né? Então, eu hoje, eu adotei aí, como você falou, eu prefiro não ter, porque senão eu vou ficar ali, o tempão ali jogando videogame, e aí os alunos da UFA vão dizer, professor, cadê a dissertação? Calma, eu tô lendo vídeo, eu tô jogando videogame. Não dá para eu dar atenção para você, eu tô no meu videogame, né? Mas é isso. Um outro exemplo, gente, de busca pela redenção são os movimentos sociais, né? O autor ele fala sobre isso. Movimentos que buscam algum tipo de redenção, enquanto, por exemplo, marxismo clássico, né? Que falava do proletariado, do oprimido, trabalhadores urbanos de fábricas, eles não tinham nada financeiramente, exceto sua força de trabalho. Então, ele precisava erguer-se ali contra os capitalistas, aquele sistema econômico, né? Que busca os fins lucrativos. O neomarxismo, a máquina política sobre os fracos, né? Ressurgiu com mulheres, com negros e homossexuais que se revoltam com seus opressores, com homens brancos heterossexuais. Então, ambos os casos aqui, marxismo clássico, neomarxismo, ambos os casos, a redenção é atingida através da revolução social. Ou seja, existe hoje uma utopia humana, né? Uma busca pelo ideal, pelo fantástico, né? As pessoas falam, olha, o ideal é isso, esse é o melhor comportamento, essa é a melhor família, esse é o melhor namoro, né? Então, a gente notamos aqui o homem ele busca uma utopia humanista, uma civilização ideal, fantástica. E essa utopia nos conduz a refletir a redenção, ou seja, os homens, por viverem numa busca utópica aí, os homens cada vez mais distantes de Deus. Eles podem até ter a perspectiva da criação, ou seja, eles olham para a natureza e falam, é bonito. Eles podem ter uma visão realista da queda. Um mundo poderia ser melhor. Mas, da redenção, eles estão distantes do evangelho. Por quê, gente? Porque o ser humano ele consegue observar um pouco a criação, porque ele consegue observar um pouco a queda, e porque o ser humano ele não consegue observar o evangelho. O que é que vocês me dizem? Eu só queria fazer uma colocação que eu acho que a melhor figura representativa de redenção são os super-heróis. Super-heróis só existem. O filme da Marvel só existe, só faz tanto sucesso, porque é a redenção do ser humano contra os malignos extraterrestres, contra o Thanos, que representa o mal. Então, eu acho que a melhor figura para a gente entender a redenção são os super-heróis. Uhum. Por isso que faz tanto sucesso hoje, a maior bilheteria por causa disso. Olha lá, trazendo solução aí para os males, né, João? Legal. Pode falar, Isa. Jovens oram o evangelho porque ele está baseado num sofrimento, né? E hoje a gente tem muito a cultura do ninguém pode sofrer por nada. Então as pessoas não podem nem corrigir umas às outras porque isso pode causar sofrimento. Então, essa cultura do todo mundo tá certo do seu jeito faz com que elas se afastem do evangelho. Uhum. Verdade. Eu acho que a busca por independência, né, do ser humano. A gente quer ser independente desde pequenininho, a gente quer caminhar do nosso jeito, com as próprias pernas. E se render ao evangelho significa a gente abrir mão do nosso controle. Até mesmo o fato de a gente encontrar Deus, nesse encontro já requer que a gente abra mão de entender, de compreender, de tentar controlar aquele momento. Então, acho que as pessoas conseguem compreender a natureza, porque até mesmo hoje a ciência consegue explicar um pouco da natureza, e elas conseguem ver também que tem algo que não é explicável e é grandioso, e elas dão outro significado para isso, ou às vezes veem que existe algo maior, mas elas não se rendem ao Senhor, porque isso significa ser totalmente dependente. Uhum. Quem mais, gente? Mais alguém? O homem natural, ele pode compreender um pouco da criação, né? Ele pode compreender um pouco da queda. Ele não entende, ele está distante do evangelho por causa disso aqui, ó, gente.
se o homem não entender a palavra, ele não conhecerá o Deus Redentor, tá? Então, o homem, ele não compreende a redenção por causa da revelação especial que é a Escritura Sagrada. Por isso que redenção, ele é um conceito alterado, deturpado dos descrentes. Então, eu encontro solução para os meus problemas no dinheiro, na minha família, eu encontro solução nos meios publicitários, eu encontro solução no que eu posso vestir, no que eu posso comprar, no que eu posso andar, mas o homem natural ele não compreende o evangelho porque ele está distante da palavra de Deus, tá? Então, se o homem não entender a revelação especial da Escritura, que é a palavra de Deus, ele não conhecerá o Deus Redentor, Cristo Jesus. Pode falar, Giovana. Eu lembrei de uma situação, porque eu converso com uma pessoa que crê num Deus que é uma energia, que é um estado de espírito em você, que é a sua própria evolução. Quando você evolui, você conhece a Deus. E a diferença entre o meu pensamento sobre um Deus Redentor e o pensamento dessa pessoa é a falta de crença na palavra de Deus. Porque essa pessoa não acredita na palavra, acha que a Bíblia foi literada. Então, o ponto de discussão é justamente esse. Eu creio num Deus que um livro descreve ele para mim. E eu posso conhecê-lo porque eu conheço ele através da palavra. Mas essa pessoa não. Ela tem uma ideia formada de várias informações que ela coleta, que ela acredita. E ela forma dentro dela, no pensamento dela, um próprio Deus. E ela fala, não, mas eu acredito em Deus. Eu falo, então, é impossível. Porque se você não acredita que Deus revelou essa palavra, e você não vai até a palavra conhecer ele, você não vai conhecer esse Deus do qual eu estou falando. Porque ela insiste que é o mesmo Deus, mas eu ainda não acredito da maneira certa. Eu falei, não, é o contrário. Eu acredito que ele deixou essa palavra. Então tem essa diferença, realmente. O fato de você não crer que a palavra é revelada, é inerrante, é a palavra de Deus, você começa a criar um Deus na sua cabeça. E tem acontecido com muita gente. Hoje o povo acredita em Deus, forma o seu próprio Deus, não é nem ateu mais. Agora o Deus é um espírito, é o seu estado de espírito, porque não tem revelação da palavra. Exatamente isso, né? Mais alguém, gente, quer compartilhar? Não? O Ever... Pode falar, Juliana. É que eu só lembrei de uma coisa que a gente já estava falando, e que a gente até falou no início da aula, sobre como compreender toda essa compreensão do pecado, igual o João falou, se não há pecado, não há redenção. Então, eu até lembrei de uma aula que eu tive uma vez de evangelismo, e o primeiro pilar era: ajude essa pessoa a entender que ela é pecadora. Ela só vai entender que ela precisa de redenção se ela entender que ela é pecadora. Ela só vai entender que ela precisa da salvação, que só pode ser encontrada em Jesus, porque Jesus não tem pecado e ela tem. Então, por isso que esse é sempre o centro do evangelho, né? Entender tudo isso, e essa é a cerne da questão da redenção, né? O compreender quem eu sou e quem Jesus é, e porque ele pode dar a redenção. Amém, amém. Então, é exatamente, né, o que o pastor Flávio compartilhou ontem, né? A gente, ao invés de a gente julgar o outro, a gente pode ter empatia pelo outro, chegar próximo dele, falando com ele, dizendo, olha, eu era assim, 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 por causa do pecado, assim, assim, assim. Mas hoje eu em Cristo, né, a solução, a redenção, eu sou assim. E aí compreender também que quem convence o outro é o Espírito Santo de Deus, né? Então, exatamente isso. Quando a gente sabe, quando a gente nos compreende, né, quem nós somos, pecadores miseráveis, e então sabendo da justiça do Senhor em nossas vidas, aí nós compreendemos a redenção em Cristo. Eu queria que uma pessoa, se você tem um livro, eu queria que uma pessoa lesse o último parágrafo do exemplo da literatura de cordel. Não sei se você tem um livro, a página 362. Vou falar dois exemplos aqui que o Ever Campos ele ilustra sobre isso.
Eu queria que você lesse só o último parágrafo, se você tem aí o livro, que fala, se a intenção da Globo... Alguém tem o livro? Tenho. Pode ler, por Eu tenho favor. também. Se a intenção da Globo é de nos emburrecer, deixando o povo demente, refém do seu poder, pois saiba que a exceção, amantes da educação, vai contestar a valer. Obrigado, Lucas. A gente vê aqui, no livro tem uma descrição da literatura de um professor, um poeta, Antônio Barreto, que ele criticou o Big Brother. Tá? Então tem uma literatura de cordel aqui, e ele deixa bem claro aqui, olha, se a intenção da Globo é de nos emburrecer, deixando o povo demente, refém de seu poder, pois sabe que a exceção, amante da educação, vai contestar a valer. Então, o cordelista que ele critica sobre ganância, sobre exibicionismo, deslealdade, sensualidade, mas ele expressa a sua confiança no poder redentivo da educação. Então, ele coloca aqui, ó, ele criticou tudo da Globo e depois fala assim, ó, a minha esperança, a minha salvação está sendo os amantes da educação, ou seja, a expectativa redentiva desse cordelista está distante de Jesus. Então, ele colocou a sua solução, toda a sua expectativa, amando a educação, que foi o exemplo que a Juliana falou anteriormente, né, Juliana? Você falou que não adianta a gente dizer, olha, a receita para a educação é isso, isso e isso, mas a receita para o ser humano em si é Jesus, né? Então, esse cordelista, ele descreve muito bem, bonito, criticou, falou, e no final ele coloca todo o coração e expectativa dele amando a educação. É uma redenção errônea, porque a nossa redenção, a nossa solução, ela está em Cristo Jesus. Agora, outra pessoa, por favor, eu queria que lesse essa música aí, ó. Tem um outro exemplo de uma música pop norte-americana por o autor Michael Bublé. Se você puder ler, por favor, na página 363. Eu não quero levar você para dançar quando você está dançando com o mundo. Você pode até mostrar seu caviar ou seu carro de $1 milhão. Eu não preciso desse tipo de garota. Talvez você até seja a próxima sensação, ou estabeleça a última moda. Não é preciso uma música fácil de guardar para que as crianças cantem com você. Quando você vende isso com um sorriso, não vá alto demais para atingir seu desejo. Coloque na cabeça, garota, Hollywood está morta. Você pode encontrá-la dentro de você. Obrigado, João. É isso aí, gente. Então, eu posso confessar aqui para vocês, quando eu tinha a idade de vocês, eu queria uma garota Hollywood para namorar. Eu queria uma garota dessa, João. Eu tinha ali, ó, deixa eu compartilhar com vocês, eu tinha 18 anos de idade. Eu queria aquela garota que tivesse isso, ou seja, só a beleza, né? Só a parte estética, só a parte exterior. E a cabeça, eu não tá nem preocupado com o que ela tá falando. Ó, a Sara tá falando assim, a Sara tá falando aqui, não, a mamãe é melhor. A Sara ouviu aqui, gente. A mamãe é melhor. Não queira essa garota Hollywood, papai. Ai, ai. Então é isso, gente. A gente, às vezes, olha aqui, ó, para o estético, né? Para a parte exterior. E eu não queria saber o que aquela garota pensava. Eu queria olhar a beleza, né? Então, essa música aqui fala sobre isso. Então, o autor, ele critica aqui o materialismo, né? O seu carro de $1 milhão, o sucesso, a última moda, né? Contudo, a última frase da reflexão aqui, ó, diz o seguinte, você pode encontrá-la dentro de você. Isso é uma redenção pagã, ou seja, isso é uma satisfação dentro de si mesmo. Então, aqui que está a parte errônea aqui, né? Então, nós vemos aqui o materialismo, nós vemos o sucesso da última moda, nós vemos aqui a satisfação de si mesmo. Eu queria que uma pessoa lesse, por favor, agora, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Por favor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14.
Então, a gente vê exemplos que mostram quão distantes o homem natural está da verdade redentiva de Cristo. 1 Coríntios 2:14, por favor. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Obrigado, Danilo. O homem natural aqui, Paulo, o apóstolo Paulo, ele faz o contraste aqui de uma pessoa não espiritual com o espiritual. O homem natural, ele pertence ao mundo, né? Enquanto o espiritual pertence a Deus. É um descrente e o outro é um crente. Um não tem o Espírito Santo e o outro tem o Espírito Santo. Um segue os distintos instintos naturais e o outro segue o Senhor. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, aqui, esse não aceitar é que o homem natural, ele rejeita, tá? O homem não espiritual, ou seja, o homem natural, ele rejeita as coisas do Espírito de Deus. Pois ele não entende e nem deseja compreender. Ele só aceita as coisas do mundo, aquilo que ele está vendo, que ele está tocando, né? Por que ele não aceita? Porque ele parece loucura. As coisas espirituais, gente, relacionam o pecado, a culpa, a redenção, a salvação e a vida eterna. Para a pessoa não espiritual, essas coisas elas não fazem sentido. Elas não têm um lugar na vida que é limitada nesse presente, na agora. O homem natural ele não pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. O apóstolo Paulo aqui ele fala dessa incapacidade que é causada pela ausência do Espírito Santo na vida do descrente. Preste atenção nessa frase agora, por favor, gente. O incrédulo, o descrente, ele pode até exceder o cristão como intelectualmente, quanto à educação, ou até mesmo moralmente. No entanto, o não cristão, ele é incapaz de compreender as coisas espirituais. Por que ele é incapaz? Porque falta nele o Espírito Santo para iluminar o seu entendimento das verdades espirituais. Por quê? Porque essas verdades espirituais, elas se discernem espiritualmente. O verbo discernir aqui aponta para um processo contínuo de avaliar o espírito em que vivemos. Então, também denota que o crente guiado pelo Espírito Santo, ele vem de Deus. Então, os cristãos, então, eles submetem a Deus. Não sei se você já conversou com alguém e essa pessoa que ainda não conhece a Cristo ou não conhecia naquele momento, ela falou assim, cara, isso é loucura. Isso é loucura. Alguém gostaria de compartilhar algo? Você falou de Jesus para essa pessoa ou você falou do Senhor? E ela falou assim, cara, isso não dá para entrar na minha cabeça. Isso é loucura demais. Alguém gostaria de compartilhar sobre isso? Eu tenho só uma experiência. Acho que todos aqui que entram na UFO passam por esse tipo de situação. No primeiro dia de aula, eles sempre fazem um questionário na frente de todo mundo lá. Você vai na frente da turma lá, ou fazem uma roda, você fica no meio, e aí eles fazem algumas perguntas e você responde. Tanto para eles te conhecerem melhor, quanto para saber o que você pensa sobre o mundo, né? Sobre as coisas. E aí eles fazem algumas perguntas muito bobas e tal. E aí eles perguntam se namora, se você fuma, usa drogas, se bebe, se tem relações sexuais e tal. E aí, quando eu, como cristão, falei que eu não fazia nada disso, o povo fica espantado, fica, nossa, mas como assim? Por quê? E aí depois veio pessoas falar comigo muito tempo depois, falar assim, mas eu queria entender mais, como assim? Por que você não faz isso e tal? Aí eu falei um pouco do evangelho, mas as pessoas ficam sem compreender, elas acham que isso realmente, de fato, é loucura. Falam assim, por que você não faz? Por que você não aproveita a vida? É meio que eles pensam que é como se fosse uma prisão mesmo. Sobre a situação da pessoa que eu falei, que busca evolução própria, essa pessoa teve a oportunidade de conviver um tempo comigo.
E o que aconteceu? Ela me conheceu verdadeiramente na convivência. E aí ela me perguntou, ela falou assim, mas você não acha muita loucura você acreditar que, enfim, tendo você como é, você ainda vai pro céu? Você não acha loucura? Porque se você não evolui, tem coisa que nesse tempo aqui eu vejo que você não tenta mudar, que você não enxerga que tá errado, que você não busca evolução nisso. E você ainda acredita que tem um Deus que vai te salvar assim? Se você mudar... Aí a desculpa da pessoa era, às vezes você tá passando isso porque Deus ele quer te moldar, ele quer te fazer evoluir. Às vezes a salvação dele é você evoluir. Aí eu falei, não, a salvação dele é exatamente essa, é ele pegar uma pessoa como eu, ele tá me moldando, isso é obra do Espírito Santo em mim. É o fruto do Espírito, né? Ele vai colocando amabilidade, paciência, isso é um processo. Mas o fato de que eu nunca vou ser merecedora é inegável. Eu posso ser a pessoa mais sensata, mais conhecedora de tudo, eu ainda não vou ser merecedora da salvação. E aí ela ficou assim, não, isso é impossível. Isso é impossível. Ela achou loucura. Alguém quer falar? Não? Todo o conceito, né? Todo esse desejo redentivo, a parte das Escrituras, resulta numa redenção por si própria, resulta no humanismo, resulta na satisfação própria, né? Já o cristianismo, ele anuncia a redenção vinda fora da humanidade caída, que ainda é operada por o homem, em Cristo Jesus. Esse livro aqui, ó, Teologia Concisa, de J.I. Packer, ele fala na página 132 sobre isso aqui, ó. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Olha o que ele diz. Os eleitos, né, por meio da palavra, ouvem o oferecimento de Cristo e, pelo ouvir, são eficazmente chamados pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus, por meio da sua palavra, por meio da Escritura Sagrada, provê redenção aos seus filhos, aos eleitos. Os eleitos, então, ele ouve, se rende aos pés do Senhor Jesus e aceita esse convite gracioso do Senhor. Então, nós observamos que a abrangência bíblica da redenção, ela acontece da mesma forma que nós vimos no capítulo 11. No capítulo 11, nós vimos a queda, uma abrangência cósmica, uma abrangência do mundo, né? Nossos pensamentos, nossas emoções, desejos pecaminosos que revelam a maldade interna, que nós temos vergonha. Desajuste da natureza, são lembretes de como o homem quebrou a comunhão com o Criador. E então, quando a criação ela tem sua comunhão com o Criador quebrada, a consequência, a gente sabe, é a quebra, é a morte. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19, fala sobre isso. E após a queda, a natureza ela não é tão produtiva como era. É mais difícil tirar o sustento dela. Eu vi de uma certa pessoa que vive em uma fazenda e diz, nossa, depois da queda do homem, é muito difícil você tirar o sustento da terra. Exatamente por causa disso, por causa da queda, mexeu não só no ser humano, mas mexeu em todo o mundo, né? Toda a questão cósmica. Então, a redenção ela é abrangente como a queda, afetando pessoas, desde o mais profundo da sua alma até a materialidade do seu corpo. Romanos capítulo 8, do versículo 18 a 23, Paulo ele fala sobre o sofrimento presente e a glória por vir. Então, vale a pena sofrer em Cristo Jesus, compreender o seu sacrifício e a recompensa com a vida eterna em Cristo Jesus. Esse outro livro aqui, ó, gente, esse livro aqui, ó, chamado O Desaparecimento de Deus, de Albert Muller, a página 62, olha o que ele diz para a gente quanto ao sacrifício de Cristo, quanto à salvação redentiva. Olha o que ele fala, gente. Deixa eu ler para vocês. Na cruz, não havia nada bonito em Jesus. E a cruz em si mesma certamente não era bonita. É um símbolo de execução. Porém, nós conhecemos a realidade. Nós conhecemos a verdade. E, portanto, abraçamos a cruz como uma bela cruz sobre a qual foi pendurada um belo Salvador.
cuja morte foi uma morte bela. Em termos de seres humanos, não existe morte belas. Apenas uma morte foi bela. E essa foi a morte daquele que morreu pelos nossos pecados. Então, nós entendemos que essa única morte, ela foi bela porque Cristo Jesus, ele morreu pela salvação dos eleitos, dos seus filhos em Cristo. Reverendo Weber Campos Júnior, ele continua falando que Jesus ele não só morreu na cruz para nos salvar, mas ele morreu para a salvação do indivíduo, bem como para a redenção cósmica do mundo. Quando o reino de Deus adentrou a história humana pela obra de Cristo, Deus iniciou também mudanças cósmicas, tá? Eu queria que uma pessoa lesse, por favor, 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 20. 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 20. O que é que o apóstolo Paulo ele escreveu ali para a igreja de Colossos sobre essa redenção? Colossenses 1, o quê? Oi, Colossenses 1, capítulo 1, versículo 20. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Muito obrigado. Então, por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Jesus, o Senhor ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, sobre a terra, bem como sobre os céus. Não é só a salvação do ser humano, mas a redenção completa no cósmico, no mundo também. O autor, Albert Waters, nesse livro aqui, ó, A Criação Restaurada, tá? Criação Restaurada, página 82, ele fala sobre a abrangência da redenção. Olha o que ele diz. A abrangência da redenção é tão grande quanto a da queda, porque ela compreende toda a criação. Onde quer que haja quebra da boa criação, Cristo fornece possibilidade de restauração. Se toda a criação ela está afetada pela queda, é também recuperada por Cristo. Então, glória a Deus. Por que é recuperada por Cristo? Qual o objetivo da redenção? A cruz, ela é reconciliação de homens, bem como do cosmos, do mundo. Com qual objetivo? É o que o pastor Honório compartilhou quarta-feira passada. Apocalipse, capítulo 21. Olha como Deus ele é gracioso, tudo conectado. Apocalipse, capítulo 21. Qual o objetivo da redenção? É a nossa vista para o novo céu e para a nova terra em Cristo Jesus. Tá? Então, nós observamos aqui que a cruz ela é a reconciliação do homem, bem como a redenção do cosmos, com o objetivo do novo céu e da nova terra, descrito ali em Apocalipse, capítulo 21. Exatamente o que o pastor Honório compartilhou quarta-feira passada, no estudo bíblico de quarta-feira. Então, para a gente concluir, para chegar ao final desse momento, gente, a gente entende que a redenção, ela não é só do homem, mas do cosmos. E tal compreensão, ela ajuda a entender alguns conceitos errôneos do mundo evangélico. O reverendo Weber Campos, ele fala sobre isso. Redenção não é só de alma, mas a redenção é de total da vida humana, tá? A salvação de alma, mas sem ressurreição do corpo, não é redenção cristã. Ou seja, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala sobre a redenção da mente e também do mundo, tá? Exatamente o que a gente viu ontem. A gente ter uma mente bíblica. Nós devemos ter uma mente bíblica hoje, no atual. Não é só pensar, eu estou pensando só uma vida eterna com Jesus. Calma aí. Estamos vivendo aqui ainda hoje. Então, hoje aqui, nós temos que ter o quê? Uma mente renovada em Cristo Jesus. Caminhar aqui com os meus irmãos,
bem como também caminhar com as pessoas que não conhecem a Jesus. É como a gente ouviu ontem, precisamos ter empatia com todos e então mostrarmos Jesus com o dia a dia, que a Giovana falou ontem, com o discipulado, um dia de cada vez. Então, a salvação de alma, mas sem a ressurreição do corpo, não é redenção cristã. Não adianta a gente almejar o céu antes que os novos céus e nova terra. Então, nós precisamos conviver com o hoje. Um teólogo holandês chamado Gordon Spijkman, ele diz o seguinte sobre isso: confessar a redenção como a restauração da criação, sustentou que a obra salvadora de Cristo libera a comunidade cristã para o discipulado obediente e a mordomia em cada esfera da vida, no lar, na escola, no trabalho, na universidade. Então, toda a escritura de Gênesis e Apocalipse demonstra a abrangência da obra redentiva do Senhor Jesus. Então, nós precisamos, gente, no hoje, no agora, mesmo distantes fisicamente, nós podemos testemunhar de Jesus, falando de Jesus para os nossos amigos, na universidade, na escola, no trabalho, em qualquer área. E, por fim, nós devemos também olhar para a redenção em Cristo como renovação, restaura toda a criação. A salvação, ela é uma recriação, não é criar algo novo, outrora inexistente. Renova o que já existe, limpa o que foi manchado pelo pecado, tá? Esse autor, o Spijkman, ele diz que um dos aspectos da cosmovisão é a interrelação, a criação e a redenção, pois a redenção é a restauração da criação. Caracteriza, então, uma continuidade entre o estado original e o estado restaurado. Eu queria que uma pessoa lesse, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. É 1 Pedro 1. 7. Por favor. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém. Obrigado, Giovana. A redenção, gente, é uma criação renovada. Tem pessoas que entendem que na vinda de Jesus haverá fogo que desfará todas as coisas, aniquilando, destruindo a criação. E perde de vista que Pedro, quando ele fala de fogo aqui, ele está falando de um caráter purificador, renovador, que limpa, tá? Antes que aniquilador. Pedro afirma aqui que a fé vale mais do que o ouro. Fé tem sua origem no céu, é uma dádiva de Deus. O ouro, ele acaba se deteriorando com o uso. Esse material, ele é refinado pelo fogo para que as impurezas sejam removidas. Se o ouro, ele é deteriorável, é purificado, quanto mais a fé do cristão. Devemos ter uma atitude de fé, confiar em Deus, segundo a sua riqueza em glória, que há de suprir em Cristo cada uma das nossas necessidades. Filipenses 4, versículo 19. Entender a redenção como revelação da glória do Senhor. Se Deus novamente criasse tudo do nada, nós apenas veríamos um Deus criador mais uma vez. Contudo, Deus, ele restaura o que foi manchado pelo pecado. E então ele revela a glória do Redentor, revelando tanto continuidade como desenvolvimento. Então, Cristo restaurará todas as coisas para a glória de Deus em sua segunda vinda. Apocalipse, capítulo 21. Por fim, este livro aqui, A Visão Transformadora, a página 70, ele fala sobre essa restauração. E eu queria ler para vocês, para a gente concluir essa aula.
página 70, diz o seguinte. Alguns textos bíblicos que falam. Romanos capítulo 8, versículo 19 a 23. 2 Pedro capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 13. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Atos capítulo 3, versículo 21. Todas essas passagens enfatizam dois temas. Em primeiro lugar, que todas as coisas nos céus e na terra serão redimidas. A redenção, ela é cósmica em se tratando de alcance. Nenhuma área da criação está além do alcance de Deus ou do seu cuidado. Nenhum aspecto de nossa vida cultural está isento de seu plano redentor e justo governo. Então, nós observamos que todas as áreas da nossa vida, ela será redentiva em Cristo Jesus. Tanto, a gente viu isso anteriormente, mandato espiritual, mandato social, mandato cultural, tudo isso será redentivo em Cristo Jesus. Então, por fim, gente, ao estudarmos que todos buscam redenção, e essa abrangência bíblica de redenção, e agora o que fazer em meio a tudo isso? Devemos, como cristãos, como filhos de Deus, como salvos pela graça do Senhor, como redimidos e comprados pelo sangue do Cordeiro, devemos assumir uma postura como anunciantes do Evangelho de Cristo Jesus. E então, adotarmos um juízo crítico que nos permite discernir sobre o mundo em nosso redor, clamando ao Senhor para que nos use com graça e misericórdia, e então testemunhemos de Jesus para as outras pessoas que necessitam da graça salvadora. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que Deus continue a fortalecer a fé de cada um de vocês, e que testemunhemos de Jesus para as pessoas com essa graça em Cristo Jesus. Amém? Eu vou pedir para a Sofia Ladir, por favor. Sofia, você pode orar, por favor, para a gente finalizar esse nosso momento? Sofia Ladir? Júlia, você pode orar, Júlia, por favor? Posso, um minutinho, peraí. Porque aqui a televisão... Meu irmão tá com a televisão alta e longe. Pode orar? Pode orar, Júlia. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por mais uma escola dominical, Pai, mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de aprendermos do Senhor. Louvado seja a vida... louvado seja o Senhor pela vida do Jefferson, Pai, do Danilo, de todos os nossos professores, do TEC. Muito obrigada, Deus, que o Senhor continue derramando graça sobre a vida deles, que eles continuem cada vez mais aprendendo do Senhor para compartilhar isso conosco, ó Deus. Fica conosco durante o restante desse dia, abençoa o nosso domingo, abençoa a vida de cada um que está aqui, ó Deus. E aqueles jovens que por algum motivo não puderam participar, que no próximo encontro eles estejam conosco, se assim for da tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém.